nessa vida, seja lá quem for, ter a coisa mais bonita, que é o verdadeiro amor. Eu também busquei bastante esse sentimento assim. Um lugar tão distante, quase que eu cheguei ao fim. Mas eu não deixei de crer de um dia encontrar amor. Só encontrei meu Jesus. Amor, só Ele mostrou com seu sangue derramado lá na cruz. Muito bem, muito boa noite aos irmãos. Que alegria em poder rever vocês, não é? Nós nos vimos pela manhã, foi muito bom. Foi uma manhã de confraternização, uma manhã de recebimento de novas revistas para IBD. E que bom que os irmãos voltaram. E você que não pôde voltar, espero que domingo que vem também você esteja conosco, tanto pela manhã quanto à noite. E a você que nos acompanha aí do outro lado da internet, receba o nosso abraço, receba o nosso afeto. E quero dizer que é um privilégio muito grande, de minha parte, de nossa parte, poder estar adentrando a sua residência nesse momento. E a nossa oração é que Deus nos abençoe a todos nós, com a sua graça e com a sua misericórdia, não é? Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um dia de vida. Estamos já findando o dia com este culto e o Senhor graciosamente esteve conosco. E eu vou pedir que nos eleve a Deus nesta oração. A irmã Maria Rodrigues, vai mais um pouco para trás. É isso. A irmã Maria Rodrigues vai nos elevar a Deus nesta oração. Vamos lá, minha irmã, oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de mais um dia estarmos aqui para agradecer-te, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigada pela salvação, obrigada, Senhor Deus, pela Bíblia, Senhor, obrigada por esse local aqui, Pai. Venha, Senhor Deus, abençoar a cada um que aqui entrou, Pai, que o Seu Espírito possa tocar, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que saiamos daqui edificados. Agradeço-te, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te peço, Senhor Deus, pelo pastor, Senhor, que vai trazer a palavra, que ele seja usado, Senhor Deus, para que possamos, ó Deus Santo, estar aprendendo de Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Hino 154 do cantor cristão. Vamos aí de pé, vamos cantar esse belo hino. 154 do cantor cristão. Firme nas promessas. Vamos lá. Jesus.
Só Jesus Cristo salva. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Vamos cantar Meu Coração Era Sujo, tá? Aí depois você sobe, né? Vai ver, né? Vamos lá? Meu coração. Não, eu estou dando o teu tom aqui, vamos lá. Meu coração era sujo. Vamos lá? Todo mundo junto, vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. No seu precioso sangue não há vacilo nenhum. Bendito em sua palavra, quem nunca viu cantarei. Bom dia feliz quando vi, e a vida eterna. Mais uma vez, vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. No seu precioso sangue não há vacilo nenhum. Bendito em sua palavra, quem nunca viu cantarei. Bom dia feliz quando eu vi, e a vida eterna. Muito legal. Nós cantamos muito bem, né? Legal. Pode subir. Vamos lá, meus irmãos, abrir nossas Bíblias. Em 1 Pedro 4, versículos 1 e 5. 1 a 5. 1 Pedro, capítulo 4. Aliás, antes disso, vamos dedicar nossos dízimos e ofertas, viu? Quando os irmãos colocam aí o hino, nós vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas. Lembrando aos irmãos que a fidelidade é importante. Nós todo mês estamos aí no negativo, tá? Tivemos assembleia hoje. No mês de agosto ficou em quase 5 mil negativo. Nossa igreja é pequena, não é? Então vamos colocar no coração o desejo de sermos fiéis ao Senhor. Vamos lá. Quando é tocar para música, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas. Versículos de 1 a 5. Eu peço a gentileza, os irmãos colocarem em pé mais uma vez. Nós vamos ver a palavra de Deus responsivamente. 1 Pedro 4, de 1 a 5. Leamos. Diz assim a palavra: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções,
concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não morreres com eles no mesmo desempenhamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Abençoa os nossos corações e as nossas vidas neste momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Eu quero, antes de começar a descrever sobre a palavra, eu quero agradecer àqueles que nos visitam. E eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que você que nos visita não veio aqui por acaso. Deus tem uma palavra para o seu coração e tem uma palavra para a sua vida. Queremos conversar um pouco com os irmãos sobre o padrão de vida que Deus exige de nós. E eu creio que nós poderíamos repetir esse versículo infinitamente, tá? 2 Coríntios capítulo 5, 17. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gosto sempre de fazer algumas perguntas no decorrer do culto, na explanação da palavra. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Não quero em momento nenhum dizer que eu duvido da tua fé. Como disse pela manhã, eu não duvido da tua fé. Mas eu gostaria de fazê-lo pensar. Você é nova criatura em Cristo Jesus? Você nasceu de novo? Eu já comentei com você sobre um pastor que foi visitar a ovelha. Isso foi real porque eu ouvi do próprio pastor. E a ovelha, ao comentar do que ela fazia antes de ter aceitado a Jesus, ele percebia que ela falava com gosto, ela descrevia os pecados que ela cometia com gosto, com prazer. Esse tipo de atitude não é compatível com aquele que é nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a proposta do texto é que nós, como cristãos, como novas criaturas, devamos caminhar em uma estrada de ascensão, procurando um alvo sempre mais alto para as nossas vidas, procurando um padrão sempre mais alto para as nossas vidas. Eu acho que essa deveria ser a nossa reflexão e a nossa decisão. Eu estranho muito aqueles que fazem uma leitura da vida cristã de forma errada. Trabalham na vida cristã o tempo todo à procura de extravasar emoções, alegrias, não é? Eu já contei para vocês a história daquele moço que fez comigo a faculdade, que acabou sendo expulso. Toda segunda-feira, os alunos, futuros pastores, se reuniam em torno daquele seminarista para saber quais foram as novidades e as explosões de alegria nos cultos do final de semana. E eu me lembro muito bem as palavras que ele falava de boca bem cheia. Ele falava assim: colegas, foi tremendo esse fim de semana. Essa expressão me fazia tremer mesmo. Porque
Não é compatível também o orgulho e a vaidade com aquele que nasceu em Cristo Jesus. Porque ele passava uma imagem de que ele era mais poderoso que Cristo. Não estou dizendo que a vida cristã, quem procura viver a vida cristã, está sempre triste, está sempre arrastando um carrilhão. Não é nada disso. Que a palavra de Deus diz que o Evangelho, seguir a Cristo, nos traz alegria. É prazeroso servir a Cristo. Sem dúvida, é prazeroso. E até vou usar a expressão de um pastor aí, que disse assim: irmãos, às vezes a gente peca por não falar do Espírito Santo. E ele falou assim, e nós deveríamos não só falar do Espírito Santo, mas falar com o Espírito Santo. E tem um livro aí que surgiu há 30 anos atrás, eu abominava aquele livro estava nas livrarias evangélicas, assim, pilhas daqueles livros, não é? O título do livro era Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Ele sabe que o cara é um herege. Mas a gente não pode ir para um outro extremo. Nós devemos falar com Deus. Nós devemos pedir a Deus orientação, ao Espírito Santo de Deus, que oriente as nossas vidas. Queridos irmãos, não é brincadeira o texto. O texto nos fala de santidade de vida. Desculpe, irmãos, domingo após domingo nós estamos falando isso. É isto que nos cobra as Escrituras. Eu percebo que talvez a gente nem goste muito de estar ouvindo sobre isso, porque isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego. Isso mostra que nós somos frágeis. Mas nós precisamos ouvir isso. O crente precisa pôr a vida dele na linha. Nós precisamos pôr a nossa vida na linha. E sair correndo para o trem não pegar, né? E cada vez aperfeiçoar-se mais. Nós precisamos pôr a nossa vida na linha se professarmos com a nossa boca que nós somos cristãos. Não é? Precisamos colocar a nossa vida na linha. Não é Jesus que vai colocar, é a gente. E quero dizer que a igreja não vive dessas explosões de alegria, desse negócio de ser emocionalismo. Não é isso, não. Eu conheço igrejas que estão crescendo, e culto simples, culto normal. Culto até mais normal que o da gente. Não é? E Deus está abençoando, o Espírito Santo está agindo. E peçamos a Deus, como diz o hino que cantamos aí esse trimestre, não é? Ó Senhor, derrama as mesmas bênçãos. Sobre quem? Sobre nós também. Eu também quero essa bênção. Nós também devemos procurar receber essa bênção. Eu anseio por isso. Eu anseio por esta bênção. Que o Espírito Santo esteja sobre nós. Produza santidade no nosso meio. Produza união no nosso meio. Nos faça crescer. Nos faça divulgar o Evangelho. E que vejamos essa igreja cheia. Para a glória do pastor, que é muito bacana, não é? De forma nenhuma, para a glória, como cantamos aí, para a glória do Senhor Jesus, somente para a glória do Senhor Jesus. Então não é brincadeira, irmãos. O texto fala, nos mostra padrão de pureza, nos mostra que o caminho é outro, não é aquele que nós pensamos. O caminho de Deus é outro. O caminho de Deus é diferente dos nossos caminhos, não é? Do meu caminho, do teu caminho. Então ele fala de santidade. Eu pergunto, será que nós queremos um assunto mais atual que este? Será que há assunto mais atual do que este? Olhemos para o mundo ao nosso redor. Dá uma olhada para o mundo ao teu redor. As coisas estão tão invertidas que fazer o que é certo é extremamente vergonhoso. Não é? Às vezes a gente tem vergonha de fazer o que é certo, porque fazer o que é errado é que está certo. Né? E fazer o que é certo é que está errado. É isso que a gente vê. Não é? É muito estranho tudo isso. É muito estranho essas ideologias que estão sendo implantadas no meio social. E as crianças vão crescendo com essa mentalidade. Então é preciso uma firmeza muito grande dos crentes hoje. É preciso uma retomada ao caminho proposto pelo Senhor.
É preciso que tenhamos essa retomada. Eu tenho essa retomada e cada um de nós tenhamos essa retomada. Bem, o apóstolo Pedro mostra no texto aqui o seguinte: ora, pois que Cristo, já que Cristo padeceu por nós, armai-vos também com este pensamento. O pensamento de que é preciso lutar. Há um desafio para todos nós. Havia um desafio para o Senhor Jesus. Nós também temos um desafio. E ele diz assim: e aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Ele já passou. Cristo sofreu no seu corpo. Diz a Bíblia na linguagem de hoje, esse mesmo versículo. Vocês também devem estar prontos para sofrer como ele sofreu. Lembra-se que eu falei? A vida cristã é ensinada hoje, o Evangelho nos é ensinado de forma errada. Se oferece assim, um mar de rosas, não é? Cristo lavando os nossos pés ali o tempo todo. É um desafio vivermos para Jesus. Nós vamos em contramão às propostas da sociedade. Mas vale a pena lutarmos pela causa do Senhor. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também com este pensamento. Cristo padeceu na carne. Cristo era homem. Cristo era gente como nós. É uma afirmação da palavra de Deus. Serve para desmentir todos quantos creem que Jesus não veio em carne. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz que os seus discípulos devem sofrer como ele sofreu. Com certeza, todos nós estamos longe de chegarmos ao limite do sofrimento de Cristo. Não é? Quantos já depararam com essa frase assim? Você é crente? Não é? Ou se espantam porque está fazendo coisa errada, ou se espantam porque você está fazendo o que é certo. Não é? Ou se espantam porque você está fazendo o que é certo. Mas nós, como crentes em Cristo, devemos optar sempre pelo que é certo. O mundo é corrupto, o mundo é corrompido. Nós não temos que dar as mãos para o mundo. Não sei se eu falei com vocês, outro dia, eu fui ao mercado, eu, a esposa, os 2 netinhos, e os lá do Felipe, e a gente acostuma mal esses netos, né? No finalzinho da compra lá, laranja, banana, tal, a gente compra as coisas lá, e no final a gente vai lá naquele balcão do rotisserie, e a gente compra lá pão de queijo para as crianças. Vai lá um pouquinho lá, pão de queijo para eles, ele encomenda no carro fazendo farofa, não é? No carro, coisa que eu odeio, farofa no carro, mas tudo bem, lá, a gente deixa, não é? É neto, né? A gente deixa. E a Marta foi fazer alguma coisa, e eu passei no caixa, paguei a conta. Quando eu chego para colocar as coisas no carro, no estacionamento, eu vejo que a Rebeca estava com um saquinho de pão de queijo já, mandando ver o pão de queijo passou. Peguei imediatamente, falei, o pão de queijo não passou. Qual que é a mentalidade do mundo? Você ganhou, você é esperto, é assim que tem que ser. Não, o mundo pensa assim. Olha lá, muitos crentes pensam assim. Falei, vamos retornar. Retornei, a caixa estava atendendo outra pessoa. Falei, eu peço para você 1000 desculpas, mas eu creio que não foi passado o pão de queijo. Ele falou, realmente não passou. A menina, uma cabeça boa, lembrou. Não passou. Imediatamente paguei o pão de queijo e voltei. E pude deitar à noite e dormir o sono do justo. Ora, nossa, que coisa maravilhosa. Poderia ter um repórter lá, porque eu fiz algo que é minha obrigação como crente. O padrão do mundo é, você ganhou o prêmio porque você é esperto. Não, senhores. Não, senhores. E desculpa, irmãos, eu vou usar uma linguagem assim, bem da gíria mesmo.
Tem crente que adora dar chapéu nos outros. Você acha que isso está certo? Não, senhores. É obrigação nossa termos uma vida limpa, uma vida correta, darmos exemplo para o mundo, fazer a luz de Jesus brilhar. Eu não estou querendo dizer com isso que eu sou perfeito, não é? O salmista diz assim: eu peço ao Senhor perdão dos pecados que eu não tenho consciência. Nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, a gente faz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que tem coisa que a gente faz e não tem nem consciência. Mas aquilo que você tem consciência, opte pelo que é correto, opte pelo que é honesto. Correto. É exatamente isto que nós devemos fazer. Agora, tem um preço. Existe um preço. Para o jovem existe um preço na faculdade. Existe um preço no teu trabalho. Eu me lembro que eu trabalhava numa firma e já falei para vocês, ganhavam, tinha um excelente salário nessa empresa, mas o que eu sofri ali por ser pastor. E eu pagava um preço alto por ser pastor. Eu pagava um preço alto por ser correto. E um dia o chefe do meu chefe cismou de pegar o meu serviço porque ele queria encontrar um motivo para me mandar embora. O cara estava determinado em me mandar embora. Olha o preço. E ele olhava para mim e dizia assim: todo crente é bitolado, todo crente é doido. E eu ali trabalhando, fazendo o meu serviço. E de vez em quando ele me chamava na sala dele para eu justificar alguma coisa ali, algum lançamento ali. Sabe o que ele pegou de errado meu? Nada. Nada. Mesmo assim eu fui chamado alguns dias depois, porque ele precisava me mandar embora. Porque o cupicha dele, esse cupicha tinha que ser mandado embora. Veio a ordem lá de Chicago. O serviço dele estava errado. Eu não fiz nada de errado. Então ele tinha que mandar o camarada fazer o meu serviço. Pegou uma pessoa para fazer o serviço, para corrigir um especialista, e eu sobrei. Ele falou assim para mim, na minha cara: eu não tenho motivos para te mandar embora, mas eu preciso te mandar embora. Coitado, né? Mal sabia ele que Deus tinha um plano muito melhor, muito maior para a minha vida. Quantos dias eu passei fome porque eu fui mandado embora daquela empresa? Absolutamente nenhum. A minha vida melhorou. A minha vida melhorou, irmãos. Eu me mantive firme no propósito de continuar servindo o Senhor. Então, irmãos, existe um preço. E ele não gostava de mim, porque eu era crente também, né? Existe um preço. A tua fidelidade ao Senhor Jesus tem um preço. Mas vale a pena, irmão, ser fiel. Vale a pena. Vale a pena. Cristo padeceu esse preço. Cristo pagou esse preço. Cristo foi fiel. A palavra diz que Cristo foi fiel até a morte. E morte de cruz. Foi sepultado, ressuscitou. E o que ele é hoje? Honrado pelo mundo inteiro. Quantas pessoas convertidas através dos séculos? Quantos milhões de pessoas convertidas através dos séculos? Quantas pessoas salvas antes da sua vida pela fé nele e depois da sua vida pela fé nele? Quantas pessoas sendo salvas pelo poder de Cristo hoje? Hoje ele é o rei das nossas vidas, ele é o Senhor das nossas vidas. Hoje ele é o rei dos reis, hoje ele é o Senhor dos senhores. Porque ele se dispôs a pagar o preço da fidelidade a Deus. Vale a pena, querido? Vale a pena. Não deixe o inimigo usar aquelas mesmas armas covardes que ele usou lá no Éden. Olhou lá para Eva e falou assim: opa, a ordem dele foi essa? Não é bem assim não. Opa, não é bem assim não. Não é? Ele levou nossos pais à incredulidade. Ele procura levar você à incredulidade. Procura levar você a acreditar, a crer que não faz diferença obedecer ou não obedecer. Não faz diferença nenhuma. Faz muita diferença. O obedecer faz muita diferença. O engajamento na vida cristã faz muita diferença. Mas vamos em frente aqui. Pedro diz assim: para que no tempo que vos resta na carne,
Não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Pedro está dizendo, não vivam segundo a carne, mas vivam segundo a vontade de Deus. Pedro diz assim, falta pouco tempo, vai passar rápido, a prova vai passar rápida, falta pouco tempo, vale a pena, reafirme a sua fé, fique firme, porque vai passar rápido, falta pouco tempo. Você quer ter uma ideia do que é isso? Olhe lá, alguns anos atrás, quem você era. Eu fico me olhando no espelho e digo assim, Afonso, quem você era? Né? E quem você é hoje? Olho para a minha caixinha de remédio. Eu tenho uma caixinha desse tamanho, dessa altura, desse tamanho. Ali tem pomada para tudo. Ali tem remédio, coração 5, só para o coração 5 remédios. Pressão alta, segurar o coração, afinar o sangue, abaixar o triglicérides, e vai embora, pressão alta e vai embora. Né? Já estou nessa fase. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo, irmãos. É isso que Pedro está dizendo. Vale a pena ficar firme. Falta pouco tempo. Você não chegou lá ainda na caixinha de remédio, mas logo, logo você chega. Se Deus quiser, então você vai morrer. Você quer morrer? Eu não quero. Embora eu diga isso, eu quero viver pelo menos aí 100 anos, né? Outro dia nós estávamos conversando em casa, um exemplo doméstico, né? E a Marta queria comprar um fogão caro. Não queria comprar aquele fogão caro. Eu falei, esse fogão tem componentes que você não vai usar nunca. Não, mas é esse. Sabe por quê? A sobrinha, não sei quem, a sobrinha da minha irmã, a nora, não sei da minha irmã, da não sei quem, tem a minha irmã, não sei. Tá bom. Depois você me bate. Tá bom. Comprei. Né? Aliás, nessa discussão, o Felipe pega e entra. Ninguém chamou ele na conversa. O cara não vai ajudar, ele entra na conversa. Ele falou, pai, o fogão é bom? Eu falei, é bom o fogão. Ele falou, pensa bem, pai. Esse é o último fogão que o senhor vai comprar. Quase que eu enfiei a mão no moleque. Está falando que eu vou morrer? Não é? Que eu vou morrer. Então, é exatamente, mas tem fundamento bíblico, é exatamente isso que Pedro está dizendo. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo, então vale a pena você ser fiel. Pedro diz assim, o tempo que nos resta na carne, falta pouco tempo, por mais novo que você possa pensar, que falta pouco tempo, não viver segundo as concupiscências dos homens. Concupiscência dentro do contexto bíblico quer dizer apetite sexual indevido, segundo a definição de Aurélio. Paixões humanas. Não é para o crente viver dando vazão aos apetites carnais desenfreados, desordenados. O homem é isso. Você não pode dar vazão para aquilo que o teu corpo pede, não, porque o corpo só pede indecência, só pede para fazer porcaria. E o Evangelho traz reflexão. O Evangelho traz crítica sobre a vida. E você olha e ele diz assim, o cão. É assim que Deus diz, não, mas não faz assim não. Não faz assim não. Vamos viver a vida. Vamos desfrutar dos prazeres da vida. Façamos as coisas corretas, meus irmãos. Paulo disse que se alguém não pudesse se conter, dentro do contexto do casamento, que se casasse, mas não fizesse coisa errada fora do casamento. Essa é a vontade de Deus. Case-se. Essa é a vontade de Deus. Seja fiel para a sua família, seja fiel para a sua mulher, seja fiel para o seu marido, esteja trabalhando para honrar o seu lar. O autor aos Hebreus disse que honroso é o casamento, honroso é o leito sem mácula. Mas o que a gente vê aí? Só coisa errada, não é? Apetite, a Bíblia chama isso de apetite desordenado. Não é apetite para comer macarrão, não, meu irmão. É apetite para coisas erradas mesmo. Nós temos um forte apetite para isto. A vida do crente é uma guerra.
a cada dia lutando contra a sua vontade carnal, colocando a vontade de Deus sempre à frente da sua. Não o meu querer, diz o hino, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Sempre o teu querer na minha vida. Vamos em frente aqui, não é? Pedro diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. No tempo passado, antes de Cristo. Antes de Cristo, as pessoas diziam que você tinha que fazer, você fazia. O que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No passado ditavam a tua vida as más influências, os maus colegas, não é? Faziam coisas erradas, e era tão natural. Mas hoje já não é natural. O cristão não vê uma vida pecaminosa como algo natural. Eu quero dizer para vocês que eu fico até constrangido de estar falando isso. Porque você, de novo, pastor, falando isso. É todo domingo isso, mas é isso. Mas é isso, não é? Antigamente era natural. No tempo passado, no tempo antes de Cristo. Você também viveu o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Dentro do contexto histórico, existe o contexto antes de Cristo e depois de Cristo, mas na tua vida existe o contexto antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, antes de você se converter. Depois de Cristo, depois que você se converteu. Antes de se converter era uma coisa, depois de se converter é outra. Hoje é outra coisa, não é? No passado, antes de Cristo, já foi feito muita coisa errada. Será que não chega? Eu fico me condenando depois por ter dito determinadas coisas, mas eu fico impressionado como os crentes hoje fazem coisas erradas e acham que é normal. E o pior, se eu entrar e falar, ainda estou errado ainda nessa. Não pode ser normal, não pode ser certo, não pode ser errado isso. Não pode ser certo o que está fazendo de errado. Não pode, não é? Então, nós temos na nossa vida, antes de Cristo era uma coisa. Depois de Cristo é outra coisa. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. A sujeira já passou. No passado, já fizemos muita coisa errada. Será que já não chega? Os crentes em Cristo não fazem o que os que não o temem fazem. O teu vizinho faz. Ele não conhece a Cristo. Não é? Os teus amigos fazem. Eles não conhecem a Cristo. E você pode conviver no bom sentido. Não é? Conviver sem se contaminar. Eu tenho amigos que não são crentes. E eu tenho gente que é amigo meu, que se comporta melhor que muito crente. Tem uma ética, moral, um estilo de vida, que às vezes me impressiona. Às vezes me impressiona, não é? Então nós temos que caminhar, fazer o que é certo. Você tem que dizer assim, eu estou vivendo agora o depois de Cristo. Eu já vivi antes de Cristo. Agora eu vivo o depois de Cristo. Depois de Cristo em sua vida, as coisas mudaram. É o que Pedro está dizendo, com outras palavras, é claro. Mas ainda aqui no versículo 3, Pedro ainda diz assim, andando em sua... Aí Pedro, ele vai descendo assim, mas com detalhe. Sabe quando você nada por cima, aí depois você começa a dar uns mergulhos? Eu diria que nesse versículo aqui, Pedro começa a dar um mergulho, entrando mais em detalhe, mostrando com mais nitidez o que está ali por dentro daquela água. Ele diz assim, andando antes de Cristo, você andava em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedices, abomináveis idolatria. Meu Deus, o que é isso? Antes de Cristo, Pedro está dizendo para aqueles crentes, vocês andavam em dissoluções, seria perversão de costumes. Vocês viviam na imoralidade.
traduzindo de acordo com a Bíblia na linguagem de hoje. Antes de Cristo, vocês viviam em concupiscências. Na Bíblia na linguagem de hoje diz assim: paixões humanas, apetite sexual excessivo. Concupiscência, dentro da definição de Aurélio, é apetite sexual excessivo. Isso nunca foi tão atual como hoje. Isso nunca foi tão atual como hoje. E alguém disse assim: não acontece isso, né? O pastor um dia falou para mim: Afonso, você sabe que dentro das igrejas existem maridos que batem mulheres? Eu falei: mas não posso acreditar num negócio desse. Você me falasse que a mulher batia no homem, tudo bem, mas que o homem batia no mulher, eu não acredito num negócio desse. Não é? Eu diria: como é que um cristão chega no domingo na igreja e durante a semana ele bateu na mulher dele? Isso é certo? Isso é comportamento? Não. Ou vice-versa, está tudo errado. Ou vice-versa. Não é? A partir do momento que perdeu o respeito, acabou. O marido tem que respeitar a mulher respeitar o marido. Tem que ter, essa tem que ser um costume como cristão, um mútuo um pelo outro. E vou mais longe, sem grito um com o outro, sem ficar gritando com o outro. Não é? Então, é muito atual isso aí. Borrachice. Alguém sabe o que é borrachice? Paulo Pedro diz aí: o cristão tem que viver sem borrachice. Não é? Nós viajamos essa semana e nós passamos numa loja lá e tinha um salame embrulhado, mas desse tamanho assim. Eu brinquei com ela, peguei o salame e falei: vem aqui. A mulher do balcão estava dando risada, né? Vem aqui acertar as contas comigo, né? Não é acertar o rei, não é borrachice, não é isso. O salame lá meio igual uma borracha, né? Não é isso não. Borrachice. Aqui, ó, bebedeiras. Não é compatível com o cristão. Lá em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, tá? É uma ordem de Paulo ali. Há um pregador que diz assim: não se encher do Espírito é um pecado. Assim como é um pecado você se embriagar com vinho, é um pecado o cristão não se encher do Espírito. Agora, à medida que nós vamos nos enchendo do Espírito, nós vamos nos tornando o quê? Gente mais fácil de conviver um com o outro. Aí eu oro: Senhor, como o Senhor precisa trabalhar na minha vida, né? E como o Senhor precisa trabalhar na tua vida também. Você não é diferente de mim não, tá? Jesus precisa trabalhar muito nas nossas vidas. Nós vamos deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas, orientar as nossas vidas, mostrar os nossos descaminhos e acertar os nossos caminhos perante a sua presença. Bebedeiras, glutonarias. O que é glutonaria? A definição aqui está como dentro do contexto de orgias, embriaguez e horrível adoração a ídolos. Horrível adoração a ídolos. Deus não suporta que nós adoremos nada mais do que a Ele. Ele não divide conosco o lugar que Ele deve em nossas vidas. Ele não divide conosco. Sabe o que quer dizer isso? Você tem que dormir com Cristo. Pastor, você está exagerando. Não é dormir com Cristo mesmo. Acordar com Cristo, ir trabalhar com Cristo. Quando o teu chefe está te dando uma bronca, você deve estar falando: Senhor, me dá sabedoria para saber como falar com Ele. Desculpa mais um exemplo, né? Fica dando esse exemplo, mas é aquilo que a gente vive, né? Chegamos lá no hotel, quarto reservado para 4 pessoas. O roteirista não é contar garganta, não é o que aconteceu. Aí a moça fala assim: mas são 2 casais? Sim, são 2 casais. Não vai dar, como não vai dar?
Porque aqui está reservado um quarto para 3 e um quarto para 1. Como assim? Não. Se for um quarto para um casal e outro quarto para o casal, vai ter uma diferença. Na hora já me subiu o sangue. Já me veio, essa burra, será que, né? Pensei, né? Mas não falei nada, tá? Aí ela me deu a ficha, eu nervoso ali, nervoso. Mas como é que eu vou dormir? A mulher vai dormir sozinha? Ou a mulher vai dormir no outro quarto? Que negócio é esse? Não tem como um negócio desse. Eu preenchi a ficha, falei, Senhor, aí comecei a orar. Sério, irmãos, eu comecei a orar. É assim que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Você brigaria na hora, né? Falar, não, como? Você não entendeu? Será que você não está entendendo? Não é assim, não é assim, irmãos. Aprendam que não é assim que funciona. No cristianismo, com o cristão, não é assim. Não é já partir para a briga, pegar o porrete e já sair para cima. Não é assim que funciona. Me deu a fichinha. Afonso, Celso, Rodrigues, eu preenchi ali com calma. Enquanto eu preenchi, eu respirava. Senhor, me dá força aqui, Senhor. Eu estou a fim de voar em cima dessa mulher. Preenchi, telefone, e-mail, tal. Aí peguei a ficha dela, preenchi, aí terminamos, aí, e aí, como é que vai ser? A maior calma do mundo. Não, já está tudo resolvido. Já conversei aqui lá em cima, já está meu quarto separado para vocês, outro quarto para o outro e tal. Aí eu fiquei nervoso, eu pensei assim, vou pedir meu dinheiro, me dá o meu dinheiro agora, me dá meu dinheiro agora. Não, eu quero meu dinheiro agora. É dormir com Cristo, é acordar com Cristo, é enfrentar as dificuldades do dia a dia com o Senhor, naqueles momentos de crise que vai se conflagrar um conflito, você está orando e pedindo a Deus sabedoria. Você já pensou quantas vezes você se complicou na vida sem necessidade nenhuma? Você já pensou? Eu já perdi emprego por causa disso, irmão. Não confessar meus pecados aqui, confessar as nossas culpas uns aos outros, né? E orar por outros. Eu já perdi meu emprego por causa de malcriação, irmão. Chegar a meter o dedo no nariz do chefe, eu era assim. Eu era valente, irmãos. Não parece, né? Eu era valente. Você vai vivendo, vai aprendendo, você vai estudando a palavra. Não é assim que funciona. Não é. Acho que Deus cruza os braços e fala assim: bonito que você está fazendo aí, rapaz. Muito bonito, estou gostando de ver, viu? Está direitinho como eu ensino na palavra, né? Meus queridos, muito cuidado. Vamos lá para o 4. E acham estranho não correrdes, e o tempo passa, né? Não correrdes com eles e no mesmo desenfreamento de solução, blasfemando de vós. As pessoas que não têm Jesus Cristo como Senhor, estranham que os crentes não se juntem mais a eles para fazer o que desagrada a Deus. Se juntar para fazer o que desagrada ao Senhor, eles acham estranho. Na vida cristã, o crente não é um desenfreado. Está aqui, então, anotei aqui. O Evangelho é freio para a vida. Não é um freio imposto, mas um freio aceito com alegria. Alegria de obedecer ao Senhor. Pois os benefícios que recebemos em Cristo são impagáveis. Os crentes devem deixar que outros achem estranhos seus comportamentos. Na história cristã, houve aqueles que receberam o título de os puritanos, por causa do desejo, leia que bonita a história dos puritanos, por causa do desejo de obedecerem a Deus e não obedecerem aquilo que o mundo impunha. Aí Pedro vai fundo aqui, os quais vão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Além disso, nós temos que estar preparados, porque a gente vai dar conta. Vai dar conta do que falou, vai dar conta do mal que fez. E quero dizer que às vezes já começa nessa vida, tá? Começa a pagar o que faz é nessa vida mesmo, hein? Então, é preciso sabedoria para viver a vida cristã.
é preciso disposição, é preciso abrirmos mãos daquilo que a nossa carne mais ama, daquilo que mais desejamos. Vou concluir dizendo o seguinte para vocês. Como Cristo padeceu na carne, devemos, como servos, estar prontos a pagarmos o preço também. Você está afim de pagar o preço? Segundo, antes padecer do que viver o resto dos nossos dias agradando a carne e desagradando a Deus. Agradando a carne e desagradando a Deus. Você vai ser um crente infeliz. Já viu o caminhão sem freio descendo a ladeira? Vai dar bobagem. Então, Jesus Cristo, o Evangelho, é freio para a gente fazer menos bobagem. E a gente só vai se dar bem. A gente vai ser feliz. Que alegria poder obedecer ao Senhor, não é? Que Deus em nós seja o vencedor dessa guerra. Deveríamos estar cansados das coisas passadas. Hoje os erros deveriam causar náuseas nos crentes. Sabe o que é náusea? É vômito. Eu tenho vontade de vomitar ao lembrar das bobagens, das coisas erradas que eu fiz. Vomitar, ter vergonha do que eu fiz. Estou terminando para a alegria de vocês, para a nossa alegria, não é? Estou terminando aqui, meus irmãos. Costumes pervertidos, bebedeiras, orgias, adoração a ídolos, são alguns dos pecados que Pedro nos manda abandonar. Ele manda esses crentes aqui abandonarem. Deixem que zombem, deixem que falem, tenhamos consciência e temor, porque Jesus Cristo vai pedir conta daqueles que andarem pecando conscientemente. Sabe o que é isso? Eu sei que está errado, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Para que isso? Está ganhando o que com isso? Eu sei que eu estou errado, mas eu vou continuar assim, não vou mudar. Quem está perdendo sou eu. Se eu agir assim, eu estou perdendo. Mas você agir assim, quem está perdendo sou eu. Muda, irmão. Devemos mudar. Procurar agradar ao Senhor na nossa vida. Porque vida cristã, ser crente, não é vir à igreja no domingo. Isso é a parte mais fácil que tem. É a parte mais fácil que tem. O duro é viver o dia a dia uma vida de obediência ao Senhor e santidade. Mas vale a pena. Vale a pena. Tá? Desculpa, eu contei meu lado negro e, digamos assim, o lado bom. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a vida, a consciência cristã vai nos amadurecendo. A vida cristã vai nos amadurecendo. Quando eu tinha 18 anos, servindo a Jesus Cristo, eu já servia ao Senhor. Eu era uma coisa. Hoje eu sou outra. De vez em quando eu conto para as bobagens que, mesmo como crente, frequentando a escola dominical, fazia nas vezes da escola. Hoje eu digo, meu Deus, se pudesse voltar atrás, não faria mais. E no domingo eu estava com a Biblinha na mão, aqui, com a maior cara lavada, não é? Perante Deus e perante os irmãos. Não é? Que o Evangelho seja uma grande bênção nas nossas vidas, seja uma bênção na tua vida. Ame a Jesus, adore ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, viva uma vida de santidade. E com certeza, você só tem a lucrar e alegrar-se com isso. Vamos cantar? Já tem uns 15 minutos de culto ainda, né? Então vamos cantar ao Senhor o outro hino, que é o de número 39. Vamos colocar em pé, vamos cantar esse hino. Ovelha perdida. Você não é mais a ovelha perdida. E se for, Jesus Cristo quer que você volte para Ele, para os seus braços. Vamos lá.
Amém? Depois que a gente orar, vai haver ainda um momento de cânticos espirituais, depois estaremos encerrados, tá? Então, nesse instante você vai avaliar a sua vida perante o Senhor. Se você quiser recomeçar, reconverter ao Senhor, rededicar sua vida ao Senhor, faça isso hoje. E recomece a vida hoje mesmo, pedindo ao Senhor que seja o Senhor da sua vida, que oriente a sua vida, que santifique a sua vida. Amanhã, a hora que surgiu o palavrão, você fala palavrão? A hora que surgiu uma oportunidade de desonestidade, opa, desonestidade. A hora que surgiu a vontade de pegar um negócio do mercado, pôr no bolso, opa, isso. A hora que surgiu no coração aquela vontade de brigar com a mulher, brigar com o vizinho, brigar com o colega de serviço, opa! Você é nova criatura. Jesus remiu você com o seu sangue. Ele quer a sua felicidade, Ele quer o melhor da tua vida. Repense tudo nesse instante. Se você tem também um problema, Jesus está interessado, ok? Se quiser se ajoelhar, fica à vontade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra lida, e a Tua palavra sempre nos desafia. Toda vez que a lemos, nós somos desafiados a olhar para o Senhor, a olhar para as nossas vidas, olhar para a proposta do Senhor para as nossas vidas. São propostas boas, são propostas de paz para a vida, são também propostas de prosperidade, propostas de obediência, propostas de vivermos em harmonia com o Senhor, em harmonia com o nosso próximo. Eu agradeço ao Senhor por nesse momento estar compartilhando com os irmãos essas propostas maravilhosas para as nossas vidas, esses conselhos maravilhosos. Ajuda-nos, ó Pai, a procurarmos, a alcançarmos um padrão melhor de vida, um padrão melhor de santidade, de vida cristã para o Senhor. Neste momento eu peço por todos os irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham na mídia, eu peço ao Senhor que esteja abençoando as nossas vidas. Nos dê a tua mão, Senhor, nós precisamos que o Senhor segure as nossas mãos. Nesse instante, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor por este mundo. Nesse instante, eu peço ao Senhor pelas igrejas, que haja um avivamento, um despertamento para as igrejas. Nesse instante, eu peço ao Senhor por todos os países do mundo. E nesse instante, eu peço ao Senhor pelo nosso Brasil. Estejamos abençoando e que prossigamos em paz. Estejamos abençoando nas eleições, esteja nos dando a sabedoria que nós precisamos. Pedimos ao Senhor pela nossa pátria nesse instante também. Amém. Fica conosco nesta semana, nos guarde de todo mal, nos guarde de confusão, nos guarde de tudo aquilo que possa complicar as nossas vidas. Nos preserva para o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero sentar-se. Vamos cantar? Depois dos cânticos estaremos encerrados.
tenho sempre alguma dificuldade com o meu limite de horário, viu? Então, vamos lá, vamos cantar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos cantar Ele é Exaltado. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. céu pra nos
poder assentar. Uma boa semana para os irmãos, uma boa semana para você que nos acompanha aí. Que Deus nos guarde a todos nós, pelo seu poder.